Segundo item da pauta, processo número 00058 526941/2017-60. Interessado: concessionário do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A. Assunto: recurso administrativo em face de indeferimento de pleito de revisão extraordinária em razão de implantação de sistema avançado de orientação visual de estacionamento. A-VGDS. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, o Dr. Eduardo Estênio Silva Souza, representante da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passamos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Agora sim. Trata-se de recurso administrativo protocolizado pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., GRU Airport, interposto em fase de decisão de primeira instância, quem deferiu o pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão número 2 ANAC 2012 SBGR, no que tange ao pleito da concessionária, intitulado item 2.2.4.4.2 AVGDS, Sistema Avançado de Orientação Visual de Estacionamento. Por fim, instado a se manifestar quanto às matérias de cunho jurídico, afetas ao recurso interposto nos termos do despacho de diretoria RB de 26/9/2017, a Procuradoria Federal junto à ANAC se pronunciou por meio do parecer 232/2017. É o breve relatório, senhores. Obrigado, diretor. Convido o doutor Eduardo Estênio para se manifestar na tribuna pelo prazo de 15 minutos. Bom, senhores diretores, mais uma vez um relatório muito bem executado pelo diretor Ricardo. Esse é um ponto do recurso que é um ponto muito mais técnico, né? A questão aqui, a discussão que se tem, realmente era sobre a necessidade de implantação do chamado Sistema Avançado de Orientação Visual de Estacionamento. É uma questão eminentemente técnica, se era necessário ou não. Por que eu ressalto o fato de ser muito técnico? Porque esse recurso, diferente dos outros, tem uma preliminar. Ele tem uma preliminar por conta justamente do julgamento que foi elaborado na primeira instância. O que acontece? Na primeira instância, o julgamento, a análise submetida à SRA da ANAC, teve uma análise em que ficou claro que, apesar da questão ser técnica, não teve uma análise técnica aprofundada. Eu peço vênia para ler um trecho da decisão que a gente reputa nula. 6.14. Ainda que a matéria objeto do requerimento não seja tecnicamente de competência da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, em uma análise superficial do normativo RBAC, mas suficiente a averiguação do direito ou não ao reequilíbrio econômico-financeiro, é possível inferir do normativo o que denota à primeira vista que não existe descumprimento. Com a devida vênia, senhores, é uma análise técnica. O que a SRA teria que ter feito era endereçar o processo para que a área técnica competente analisasse. A gente viu no parecer da AGU, em que a AGU disse, olha, apesar de não ser tecnicamente, a SRA promoveu análise por outros motivos, mas a verdade é que esse recurso é um recurso técnico, que a SRA promoveu uma análise e ficou claro, está nos autos. Mas, com todo respeito, se a análise começa por dizer, apesar de não, ainda que a matéria, objeto do requerimento, não seja tecnicamente de competência da SRA. Ora, se a matéria não era de competência da SRA, ou se ela não tinha conhecimento técnico para analisar a matéria, que remetesse à área que fosse competente para tanto. Portanto, nesse ponto, iniciamos insistindo na preliminar. Por mais que tenha havido análise com outros elementos, o fato é que, tecnicamente falando, a análise foi feita por uma área que reconhece claramente que não tinha competência para tanto e que não fez. Bom, voltando ao mérito do recurso. Esse é um recurso em que se discute se precisava esse sistema avançado de orientação visual de estacionamento. Nós vimos, inclusive, que há um parecer da SRA reiterando, dizendo, olha, não precisava do sistema avançado, havia outras alternativas.
Mas aqui há que se ponderar. Nesse ponto, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil exige que a análise seja casuísta. E nós estamos falando aqui do aeroporto de Guarulhos. É o aeroporto mais movimentado da América Latina. Um aeroporto que ele é virtualmente o aeroporto de operação mais complexa. Então, com a devida vênia, quando a gente propôs a instalação do sistema, do melhor sistema, do sistema avançado, é porque ele era recomendável. Eu também vou pedir vênia para ler aqui um trecho da nota 2 do item 154.305-EE do regulamento, que diz: um AVDGS, um sistema avançado desse, deve ser provido onde for operacionalmente desejável confirmar o tipo correto da aeronave para a qual a orientação está sendo fornecida e ou para indicar o eixo da posição de estacionamento em uso quando haja mais de um. Senhores, se há algum aeroporto em que seguramente é recomendável, é operacionalmente desejável que o melhor sistema seja instalado, parece evidente que é no aeroporto de Guarulhos. E acrescento, tanto é assim que antes da assunção da operação pela concessionária, ainda na fase 1A do contrato, a Gerência de Fiscalização Aeroportuária da própria ANAC já tinha oficiado a Infraero para que corrigisse falha nessa operação. O ofício número 163 de 2013 exigia que se adotassem medidas mitigadoras e corretivas pelo operador aeroportuário a fim de evitar as ocorrências semelhantes, que no caso eram ocorrência de problemas relacionados à orientação do estacionamento das aeronaves. É disso que se trata. Havia claramente a necessidade de instalação de um sistema para a operação das aeronaves e foi instalado um sistema compatível com o aeroporto. A análise aqui foi uma análise inicialmente feita muito abstratamente, da norma, do desejável, mas o fato é que faltou uma análise concreta, a análise técnica, que a SRA, com todo respeito, não fez, e que a análise que foi feita já em segunda instância, que já havia outras alternativas, também abstratamente considerou outras alternativas, mas não houve análise do caso concreto, como nós temos insistido no recurso. Bom, outros aspectos que foram discutidos nesse recurso na SRA dizem respeito também à responsabilidade da concessionária pela análise das condições do complexo aeroportuário. Nós temos insistido aqui já em outros recursos e que a tese se repete, de que por mais que seja a responsabilidade da concessionária analisar o aeroporto, não dá para exigir da concessionária que faça uma verdadeira auditoria no aeroporto, que pare a operação, que detalhe por detalhe. E detalhes de problemas desse nível, de faltar uma operação de problema na distância entre as naves, daqui é que trata, as aeronaves de categoria mais alta podem ser estacionadas se houver o sistema adequado. Bom, entendemos que isso já é pedir um pouco demais de uma análise feita para participar de uma licitação. Não é? Também questionamos a tese de que esses investimentos não poderiam ser caracterizados como passivos, porque nós mantemos a tese de que, olha, se a obrigação já era anterior, e nós citamos aqui um ofício da própria ANAC que dizia que era necessária a adoção de medidas, se a obrigação já era anterior e não foi adotada, com a devida vênia, continuamos achando que não é o caso de dizer que o operador teria que supor que o operador anterior simplesmente não cumpria as regras. Continuamos insistindo que isso seria supor a má-fé da administração. Por fim, aqui há uma tese que diz que haveria responsabilidade da concessionária pelas escolhas que impliquem mudanças tecnológicas não solicitadas pela ANAC. Mas esse caso é um caso em que a alteração tecnológica era necessária. E ela pode até se discutir, olha, a implantação do sistema avançado não foi necessária, não foi exigido pela ANAC, mas a implantação de um sistema foi. E a análise técnica do caso concreto levou à conclusão de que esse sistema que foi implantado era o melhor sistema. Há ainda uma ponderação colocada nos autos dizendo assim, olha, o sistema traz vantagens para a concessionária porque melhora a operação, deixa mais acelerado e, portanto, haveria ganhos. Isso, na verdade, se há como consequência da instalação, com a devida vênia, não é o locus de discutir, porque a concessionária tem, inclusive, a obrigação de tentar fazer o aeroporto funcionar da melhor maneira possível. Mas a opção pelo sistema foi uma opção pela necessidade técnica. E não uma opção
por uma questão de ganho financeiro, porque senão talvez valesse a pena ter feito uma opção por um sistema mais barato, mais simples, mas foi instalado o melhor sistema por conta da característica do próximo aeroporto, do próprio aeroporto. Então, assim sendo, nós entendemos que nesse ponto, por uma questão técnica, a preliminar, de que não houve análise técnica na origem, o que geraria a nulidade da decisão recorrida, e se superada a preliminar, que no mérito fosse dado provimento ao recurso, porque realmente foi instalado um sistema necessário, eficiente, não há discussão sobre a eficiência, nem sobre a qualidade do sistema instalado, e que já havia sido demandado por essa concessionária anteriormente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Stênio. Diretores, alguma dúvida? Tem, por favor. Só gostaria de ressaltar que, muito embora não tenha havido análise técnica, conforme o advogado, se isso realmente aconteceu, mas para mim, o que me causa um pouco de espécie é que a concessionária, ao analisar um aeroporto desse porte, ela muitas vezes foca muito na área comercial e se esquece da área operacional. Para mim, que sou piloto, é condição sine qua non eu ter um sistema no aeroporto, de qualquer forma, que, ainda mais do porte de Guarulhos, se a concessionária pensa assim hoje, ela já deveria ter analisado da necessidade, a despeito de qualquer regulação da agência, de colocá-lo. E para qualquer finger, né? E o que também é importante a gente analisar é que, mesmo que fosse uma pessoa fazendo o chamamento dos aviões, ao invés de haver um sistema, né, o sistema manual, que nós chamaríamos assim, ele, ao longo do tempo, ele vai se tornar mais caro do que propriamente o sistema que foi implantado agora. Porque, uma vez instalado o sistema, ele se auto vai pagar, enquanto que um sistema desse com um chamamento manual vai ter que ser pago um funcionário, que vai ter que ser trocado todo dia, e o valor que vai se pagar para ele pelo seu salário vai ser, às vezes, muito mais superior a esse sistema que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, eu não vejo respaldo para dizer que um é mais caro e que o outro é mais barato, e que a opção por ter escolhido esse sistema seja uma opção mais cara do que o próprio chamamento manual, etc, etc. Então, para mim, eu faço essas colocações que eu acho que é importante que a gente coloque, a despeito de que, efetivamente, a SRA deva diligenciar junto à CIA para conter elementos técnicos. Eu não estou discutindo isso, mas, do meu ponto de vista prático, eu não vejo nenhuma diferença entre uma e a outra, no sentido de que um tem um custo e o outro também, e talvez o custo do anual seja superior ao custo de um sistema, vamos dizer, informatizado. Só uma consideração. Obrigado, diretor Paz. Eu tenho só uma dúvida. Qual foi a preliminar, doutor Fergueiro? A preliminar é que a decisão da área da SRA disse, com todas as letras, inclusive, que, apesar de ser uma questão técnica, não tinha havido uma análise técnica, inclusive diz que, tecnicamente, não seria de competência da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos a análise. Obrigado, doutor Eduardo. Algum diretor tem alguma dúvida? Alguma coisa queira colocar? Só Mas, em relação ao mérito, a preliminar trata exatamente do quê? Se é obrigatório ou não o sistema? Essa a dúvida técnica? A preliminar diz que não houve análise técnica, que a análise técnica deveria ter sido feita, porque para concluir se era necessário ou não, e essa é a conclusão da SRA, teria que ter sido elaborada uma análise não apenas por uma área competente, mas teria que ter sido feita uma análise em loco, uma análise da própria situação do aeroporto. Então, o que nós estamos dizendo é que há um vício de motivação na decisão de origem. Trata a preliminar vício de motivação. O senhor enfrentou a preliminar? Sim. Tá. Então vamos ouvir o voto do relator, claro, e a gente decide a preliminar? Porque a gente analisa a preliminar logo. Por favor, diretor, o voto do senhor. Em seu recurso, a concessionária, após fazer breve relato sobre os fatos e comprovar a tempestividade de seu apelo, requer preliminarmente a declaração de nulidade da decisão recorrida, alegando insuficiência de motivação por esta agência, não sendo hábil a aclarar as consequências jurídicas consideradas para a eventual responsabilidade da concessionária pelos fatos apurados.
Colocadas as questões iniciais, passo a análise pontual dos argumentos apresentados pela concessionária, fazendo na ordem disposta nas razões do recurso administrativo. Inicialmente, faço logo sobre a preliminar arguída. Em preliminar, a recorrente requer a declaração de nulidade da decisão recorrida, fundamentando-se na tese de que a análise realizada pela área técnica da ANAC teria sido superficial quanto ao mérito do seu pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, diante dos gastos extraordinários dispendidos na implantação do sistema AVGDS. Nesses termos, entende que a decisão ora combatida carece da devida motivação exigida pelo artigo 2º, parágrafo único, inciso 7º, e artigo 50, inciso 1º da Lei 9.784/99. Eu trago aqui o artigo 2º elencado pela concessionária. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de inciso 7º, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quanto 1. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Da simples leitura da decisão recorrida, nota técnica 10.6/2017, GOIA SRA, verifica-se que a área técnica competente analisou e apresentou argumentos claros e aprofundados sobre todos os assuntos tratados no pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, dividido sua análise nos seguintes tópicos: 1. Da fundamentação e 2. Da análise. Esse último subdividido em a. Do suposto descumprimento do RBAC 154 quanto ao Sistema Avançado de Orientação Visual de Estacionamento, AVGDS, item 2.2.4.4.2 do pedido, e b. Da correta interpretação da cláusula 5.2.14 do contrato quanto ao item 2.2.4.4.2 do requerimento e enquadramento das cláusulas 5.2.3 e 5.2.14 da matriz de risco. Por fim, conclui-se a área técnica com clareza e especificidade pelo indeferimento do pleito apresentado no item 2.2.4.4.2 do requerimento da concessionária, considerando os aspectos pertinentes na legislação em vigor, no contrato de concessão e baseando-se nas informações apresentadas no expediente protocolado. Cumpre ressaltar ainda que a referida decisão de indeferimento foi formulado por autoridade competente, tendo em vista a previsão contida no artigo 7º, inciso 5, da Portaria 455, de 8 de fevereiro de 2017, a qual incumbe a Gerência de Regulação Econômica, GERE-SRA, a análise e decisão dos pedidos de revisão extraordinária submetidos à Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos da ANAC. Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria Federal junto à ANAC pronunciou-se por meio do parecer número 00232/2017, de onde se extrai as seguintes conclusões. 21. A decisão recorrida aborda de forma motivada as razões para o indeferimento do pleito, com o enfrentamento das alegações aduzidas pela concessionária. Os argumentos administrativos são confirmados e robustecidos quanto da análise do pedido de reconsideração. Depreende-se do tópico supra que a decisão de primeira instância não apresenta vício de motivação. As alegações da requerente foram enfrentadas na nota técnica número 10/2017 GOIA SRA, a qual fundamentou a decisão de indeferimento do pedido de revisão extraordinária, com a apresentação das razões da área técnica para não acolher o pleito. É a manifestação da nossa Procuradoria. Sendo assim, identificados os requisitos necessários para a validade do ato administrativo,
Conclui-se que não merece prosperar o pedido de anulação de decisão proferida em nota técnica número 10, CEI 2017 ACRA. Superado, portanto, a preliminar de nulidade arguída, passa então a avaliar os pontos apresentados nos recursos também sobre o mérito. Me dê só um minuto, diretor, para a gente votar. Eu acho que nós deveríamos votar a preliminar, porque se nós acolhermos a preliminar do representante da concessionária, o processo praticamente tem que retornar para a área. Se nós acompanharmos o relator, o processo segue com mérito. Eu vou colocar em votação. O diretor Juliano acompanha a argumentação da concessionária ou do diretor Se Ricardo? não me engano, houve consulta assim, nos autos. Mas eu acompanho o diretor. Diretor Paes. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Superada a preliminar, por favor, diretor, o mérito. Bom, o pedido foi dividido em cinco pontos que eu vou lê-los. Primeiro item: obrigatória implantação do sistema AVGDS pela concessionária, conforme regras do RBAC número 154. 2. Da exigibilidade do RBAC 154, anteriormente à assinatura do contrato de concessão. 3. Da alocação de risco e divisão de responsabilidades do contrato de concessão. 4. Da necessária limitação da expressão análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário, constante no item 1.33 do edital de leilão número 2 de 2011. E 5. Do equívoco quanto à conceituação do termo passivo, constante da cláusula 5.2.14 do contrato de concessão. Senhores, como está dividido em 5 tópicos, eu fundamentei cada tópico um por um, mas eu acho que o cerne da questão gira em torno do item 1, que é justamente da obrigatoriedade da implantação do sistema ou não por parte, se a ANAC obrigava ou não a implantação de tal sistema. Então eu vou ler só o item primeiro, os outros itens constam do meu voto, estão todos fundamentados e disponibilizados também para todos. Caso haja necessidade... Porque... Perfeito, concordamos. É que eu vou direto ao sem ponto. problema, porque ele vai direto ao Se ponto. tiver necessidade de algum a questão outro... Porque todas as demais são mais processuais. Okay? O diretor apontou corretamente, a questão gira em torno da necessidade. Pois não, diretor. Respeitado o contraditório e ampla defesa. Por favor. Da alegada obrigatoriedade de implantação do sistema AVGDS pela concessionária, conforme regras do RBAC 154, e da alegada exigibilidade do RBAC 154, anteriormente à assinatura do contrato de concessão. Alega a recorrente não restar dúvida quanto à compulsória implantação do sistema AVDGS, em consonância com a disposição trazidas pelo RBAC 154, essencial para a regularização da operação do aeroporto de Guarulhos e garantia da segurança dos procedimentos de estacionamento de aeronaves. Ressalta ainda a recorrente que trata-se exigência regulamentar aplicável ao aeroporto de Guarulhos, desde a aprovação do RBAC 154 pela Resolução ANAC 93, de 11 de maio de 2009, e que, portanto, já deveria ter sido observados pelo antigo operador aeroportuário, antes mesmo da assinatura do contrato, e cujos custos não podem ser meramente repassados para a concessionária, circunstância que impõe ao poder concedente o poder de proceder à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato. Inicialmente, cumpre esclarecer a definição do sistema AVDGS, Endorsed Visual Dock Guidance System. Em tradução literal, é um sistema avançado de orientação visual para estacionamento de aeronaves. Sobre o assunto, conforme vem esclarecido pela SRA, na decisão recorrida, como se extrai da leitura do regulamento em questão, o sistema AVGDS não é de uso obrigatório, devendo ser utilizado onde for operacionalmente desejável e, portanto, aplicado para otimizar a operação e torná-la mais segura, quando o operador entender a melhor solução, ou seja, tem caráter discricionário. Não obstante o posicionamento da área técnica apresentado na nota técnica número 10, CEI 2017, o parecer número 4, CEI 2017, da GTNO-GNAD-CIA,
produzido pela Gerência de Normas, Análise de Autos de Infração e Demandas Externas da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária CIA, não deixa dúvidas sobre a não obrigatoriedade do sistema AVDGS, nem mesmo no enquadramento fático do aeroporto de Guarulhos, tratando-se de critério operacional facultativo do gestor aeroportuário. Conforme exposto no referido parecer, nos termos do parágrafos 154.305 do RBAC 154, AVDGS deve ser provido onde for operacionalmente desejável, confirmar o tipo correto da aeronave e ou para indicar o eixo da posição de estacionamento quando haja mais de um. A norma é clara em oportunizar que o operador escolhe entre utilizar ou não o sistema quando for, repita-se, desejável na modulação da operação. Frisou ainda aquela área técnica que eventuais exigências para mitigação de riscos na operação podem ser cumpridas por diversos outros meios, como pela gestão no procedimento, reorganização do pátio ou até mesmo por um processo de reorientação dos balizadores. Tal situação foi constatada, inclusive, quando ao objeto do ofício número 163/2013, GFIS-CIANAC, de 11 de abril de 2013, citado pela concessionária em seu pedido inicial. Conforme se observa pela simples leitura do referido ofício, no caso, a Gerência de Fiscalização Aeroportuária GFIS, atual Gerência de Controle de Fiscalização GFIC, tomou conhecimento que os balizadores do pátio estavam orientando os pilotos a estacionarem em posições remotas incompatíveis com a envergadura das aeronaves. No ofício em questão enviado pela ANAC, solicita-se ao operador do aeroporto medidas para mitigar o risco e garantir a segurança operacional do aeródromo, sem qualquer exigência que seja ao AVGDS, a solução a ser adotada. Em resposta à solicitação da agência, por meio do ofício número DR 0159/2013, a concessionária demonstra ter o mesmo entendimento aqui esboçado, no sentido de que havia outras formas para mitigação do risco, diversas da implantação do sistema AVDGS. Conforme explicitado ainda no mencionado parecer número 4 da CIA, a transcrição da resposta da concessionária no ofício citado acima deixa clara a ciência da referida administradora aeroportuária de não haver obrigatoriedade na implantação do sistema em questão, se não vejamos. Salientamos que o fato narrado foi isolado, sem qualquer prejuízo à operação aeroportuária, nem mesmo dano às aeronaves. Destaca-se ainda que, com medida mitigatória, os balizadores passaram por um processo de reorientação, de modo que nenhuma outra ocorrência dessa natureza voltou a ser registrada. Ora, a própria concessionária cita que estabeleceu como medida mitigatória a reorientação dos balizadores e que nenhuma ocorrência similar voltou a ser registrada. Por fim, é relevante considerar que, conforme elucidado pela área técnica, a instalação do sistema em questão tende a gerar benefícios econômicos diretos e indiretos para o operador do aeroporto. Assim, diante de todo o constado dos autos, é imperioso concluir que o sistema AVDGS não é obrigatório, nem mesmo no enquadramento fático do aeroporto de Guarulhos, sendo sua implantação facultativa a critério operacional do gestor aeroportuário. E B, não havia exigibilidade de implantação do sistema AVDGS antes da assinatura do contrato de concessão pela administração aeroportuária local. Conforme exposto, nem a hermenêutica, nem a prática e nem mesmo o conhecimento da própria concessionária resultam no entendimento de que a ANAC exige a implantação do sistema. Ademais, o uso do equipamento tem razão lógica de aumentar a eficiência na operação do aeroporto. Dessa forma, os argumentos apresentados pela concessionária não merecem prosperar.
Assim sendo, ante todo o exposto e com base no conteúdo dos autos do presente processo, conheço do recurso interposto pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., GRU Airport, e voto por rejeitar preliminar de declaração de nulidade de decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao apelo referente ao evento intitulado item 2.2.4.4.2, AVGDS, Sistema Avançado de Orientação Visual de Estacionamento, mantendo a decisão recorrida estabelecida pela nota técnica número 10.6 de 2017 em todos os seus termos. É como eu voto, senhores. Preliminar já superada. Mérito do diretor Juliano. Eu acompanho o relator. Diretor Hélio. Alô. Gostaria de fazer um comentário. É importante a gente destacar que a CIA, quando fez a sua fiscalização, ela simplesmente orientou que os balizadores, ali da forma manual, porque nós estamos falando de posições remotas, então os balizadores deveriam se preocupar em melhor dimensionar o estacionamento das aeronaves por conta da envergadura. Nós estamos falando de posições remotas. Quando nós estamos falando de AVGDS, nós estamos falando de posições não remotas. Eu acho que eu não sei se vocês estão colocando em posições remotas o AVGDS, o que corrobora ainda mais a desnecessidade da colocação do equipamento. Está aí eu concordar e votar com o relator, reforçando essa situação. Obrigado, diretor Paes Barros. Diretor Finalon. Bom, com as devidas vênias, mas a partir do momento que não é obrigatório e é facultativo, o pedido me parece até absurdo. Então, eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Obrigado, doutor Eduardo.